Com a Leão Tour, o cliente não é apenas mais um passageiro. Nossa marca mais forte é o atendimento personalizado. Dos itinerários mais longos a viagens mais curtas, a Leão Tour oferece os destinos mais diversos, aconchegantes hospedagens e roteiros de entretenimento que cabem no seu orçamento. Se viajar é um prazer, com a Leão Tour, este prazer não tem limites. Acesse leãotourmilhas.com. Olá, muito boa noite. Segunda-feira, começando mais uma semana com a palavra de gratidão, dizendo muito obrigado por você permitir que nós entremos na sua casa de segunda a sexta-feira, às 18 horas, para trazer notícias direto aqui da capital federal, Brasília. Hoje é 29 de março de 2021, aniversário da cidade de Salvador. É isso, Camila? Boa noite. É isso mesmo, Sandro. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está começando. Mais uma semana aí se iniciando, né? A gente torce então para que dias melhores venham por aí. Como você disse, hoje é aniversário de Salvador, uma cidade muito importante, né? Além de primeira cidade do Brasil, foi em Salvador também, onde se constituiu a primeira sede da administração colonial portuguesa do nosso país, assim considerada a primeira capital do Brasil. Isso até 1763, quando a mesma foi transferida, então, para o Rio de Janeiro. E ao longo desta edição vai ter homenagem, então, a Salvador, né? Vai ter homenagem, sim, Camila, até porque a nossa colega Rita Brandão está lá nessa cidade maravilhosa, a capital Salvador. Tem aniversário também de uma cidade muito interessante lá no Maranhão. Acho que é Tutóia o nome da cidade, mas essa homenagem a gente faz daqui a pouquinho. No programa de hoje vamos repercutir também a morte do policial militar lá no estado da Bahia. Depois de quase 4 horas de negociação, o policial foi alvo de disparos de colegas que estavam ali tentando fazer a contenção desse senhor que estava descontrolado e depois, infelizmente, ele veio a falecer. Vamos falar também sobre o ministro da Economia, Paulo Guedes, que foi vacinado no sábado contra o Covid-19 aqui em Brasília. E depois de um mês, o Distrito Federal abre as portas para as atividades comerciais mais uma vez, com restrição nos horários, claro. Tudo isso e muito mais notícias vamos repercutir também o final de semana do presidente da República no programa de hoje. Nós convidamos você a ficar conosco. Vamos juntos, está só começando. Vamos então começar o nosso giro de notícias, chamando a nossa colega Rita Brandão, que vai falar sobre a morte do policial que foi baleado no início da noite deste domingo, após ter passado cerca de 4 horas em negociação com os policiais militares do estado da Bahia. A Rita vai trazer todos os detalhes deste triste episódio. Rita, muito boa noite, é com você. Boa noite, telespectadores do Com Brasil Nordeste. Ontem, domingo, por volta das 15 horas, o PM, identificado como Wesley Soares Góes, era noivo e trabalhava no batalhão em Itacaré, município da Bahia. Ele viajou de Itacaré para Salvador em seu carro e parou o veículo no Farol da Barra. Com o uniforme de soldado e o rosto pintado de verde e amarelo, Wesley disparou alguns tiros para cima e pronunciava frases como: "Eu quero trabalhar com honra, com dignidade. Eu não vou mais prender trabalhadores. Não entrei na polícia para prender pais de família. Quero trabalhar com dignidade porque sou policial militar da Bahia." Vamos à fala de Wesley. Não vou deixar! Não vou permitir que violem a dignidade humana do trabalhador! Infelizmente, o final foi trágico. Velho, tadinho, mataram ele! Não, meu Deus do céu! Cambada de covarde! Mataram ele! Mataram, gente, que dó! Covarde! Mataram o cara, velho! Nas redes sociais, os internautas se revoltaram e compartilharam sem parar o vídeo.
Muitos culparam o governador da Bahia, Rui Costa, e pediram seu impeachment. Vários PMs fizeram manifestação em frente ao HGE, o hospital onde o Wesley já chegou sem vida. Em nota, a Polícia Militar lamentou o triste desfecho e o comandante Paulo Coutinho disse que a sua tropa atuou quando ele disparou contra os policiais. E, por fim, o comandante descarta a paralisação da PM Bahia. Na internet surgem as manifestações dos brasileiros em homenagem ao policial Wesley, hoje tido como nosso herói brasileiro. Que ele descanse em paz. Rita Brandão, para o Com Brasil Nordeste. Olha, é sempre muito triste a gente ver esse tipo de conflito, colegas de corporação. Aliás, esse é um fato que se repete em muitas partes do país e às vezes não é sequer divulgado. Muitos policiais têm se suicidado, têm tido problemas de traumas emocionais por conta do estresse da carreira, falta de apoio também na estrutura de trabalho no dia a dia. Muitos policiais têm sofrido desse tipo de transtorno mental. Mas a Rita tem mais informações pra gente, Camila? É uma história muito triste, mas vamos falar agora de notícia boa, né? Porque Salvador está completando 472 anos hoje. A Rita Brandão, então, vai contar um pouquinho dessa história pra gente, da história da cidade. Rita. Boa noite, telespectadores do Com Brasil Nordeste. Hoje, 29 de março de 2021, a cidade de São Salvador, capital da Bahia, comemora seus 472 anos. Salvador foi a primeira capital do Brasil, é a terceira maior cidade do país, com 2.720 milhões de habitantes. Foi fundada em março de 1549 por Tomé de Souza com o nome de São Salvador de Todos os Santos. Na data de hoje, os soteropolitanos comemoram de forma virtual. O prefeito da cidade, Bruno Reis, decreta lockdown junto ao feriado que se estende da data de hoje até o dia 5 de abril. Rita Brandão, para o Com Brasil Nordeste. Parabéns, então, a todos os soteropolitanos, parabéns à cidade de Salvador, essa capital maravilhosa. Mas a Rita continua com a gente. Continua assim, agora ela vai falar de uma tensão que rolou nas redes sociais e foi motivo de muitos comentários durante este fim de semana, viu? O secretário de Saúde da Bahia cobrou engajamento dos artistas, né, durante essa pandemia. Só que a cantora Ivete Sangalo não gostou nada do comentário do secretário, teve uma troca de farpas, viu, Sam? Opa, então, Rita Brandão. O secretário estadual da Saúde da Bahia, Fábio Vilas Boas, usou as redes sociais neste domingo 28 para cobrar um maior engajamento em questões sociais de artistas e famosos do nosso Brasil. A declaração foi feita pelo Vilas Boas em resposta a uma publicação feita pela cantora Ivete Sangalo sobre o Dia do Fã, sem relação com a pandemia do coronavírus. E Fábio Vilas Boas comentou na rede social de Ivete Sangalo: "Você deveria ser mais envolvida em questões sociais. O Brasil está no caminho do colapso da saúde. O que você fez para ajudar a evitar isso?" E Ivete Sangalo responde: "Boa tarde, senhor secretário da Saúde da Bahia, Fábio Vilas Boas. Venho por meio desta rede social, a qual o senhor utilizou para revelar o quanto pouco me conhece. Não conheço, me respeite. O senhor definitivamente desconhece os meus feitos. Aplique as suas impressões e ações que são da sua responsabilidade. Pratique isso com os seus, em busca de resultados para aqueles que o colocam nessa posição. Trabalhe para o povo. Não me faça ensinar o seu trabalho, pois não permitirei que faça o meu. Sem mais, Ivete Sangalo." Após a manifestação de Ivete Sangalo nas redes sociais, Fábio Vilas Boas pediu desculpas e pediu união. "Juntos somos mais fortes. Desculpa mesmo aí, galera. Foi mal. Vem vacina", disse o secretário. "Se fui mal interpretado, peço desculpas nessa luta diária contra esse inimigo invisível. Trabalhamos incansavelmente para salvar vidas, porém, infelizmente, cerca de 15 mil baianos morreram nessa batalha diária em prol da vida. Busco a união, a solidariedade de toda a nossa sociedade." Rita Brandão, para o Com Brasil Nordeste. Obrigado, Rita, pela sua participação. Vamos chamar agora a assistente de mídias sociais, Natânia Mello, que está em Pernambuco, e ela vai falar sobre o governador do Maranhão, Flávio Dino, que anunciou um pacote de auxílios emergenciais e volta de bares e restaurantes. Natânia Mello, muito boa noite, é com você.
Boa noite, Camila. Boa noite, Sandro. E boa noite a você que está nos assistindo. No Giro de Notícias dessa segunda-feira, eu trago para vocês informações dos estados do Maranhão, Ceará e Alagoas. Vamos acompanhar. O governador do Maranhão, Flávio Dino, anunciou na sexta-feira 26 a criação de 4 auxílios emergenciais que beneficiarão profissionais dos setores de eventos, turismo, transportes, além de famílias em situação de vulnerabilidade social. Bares e restaurantes poderão voltar a funcionar com 50% da capacidade. O primeiro auxílio anunciado foi o programa Vale Gás, com a distribuição de gás a 115 mil famílias de baixa renda. O segundo auxílio é destinado aos taxistas, mototaxistas e motoristas de aplicativo. O auxílio combustível deve durar 2 meses em todo o Maranhão, com valores que variam de acordo com a população de cada cidade. O terceiro auxílio anunciado é destinado aos profissionais do setor de eventos, que trabalharam comprovadamente entre os dias 11 de março de 2019 e 11 de março de 2021. Trata-se de um auxílio de R$ 600 para produtores, promotores, garçons, decoradores, floristas, doceiros, cozinheiros, cerimonialistas e DJs. O quarto e último auxílio anunciado é destinado aos profissionais de turismo. O governo do Maranhão pagará, em parcela única, R$ 600 para guias de turismo e R$ 1.000 para empresas de transporte de turistas no Maranhão. Olha, eu tenho visto vários governadores e prefeitos oferecerem benefícios para determinadas categorias. Eles utilizam também do recurso de oferecer algum tipo de voucher para as famílias mais pobres. Isso está acontecendo no Rio de Janeiro, está acontecendo em Recife, onde o João Campos disse que vai dar R$ 50 para o cidadão. Mas eu conversei com um frentista de posto e perguntei para ele: você prefere um auxílio de R$ 600, que não é o caso de agora, mas eu voltei ao auxílio de 600. Você prefere um auxílio de R$ 600 ou você prefere se manter no seu posto de trabalho? Eu acho que a resposta, a senhora já sabe qual foi. Óbvio, o cidadão prefere o seu posto de trabalho. Então, fica aqui a minha observação. Senhores governadores, prefeitos, a população não quer chequinho de R$ 50, R$ 100. Os senhores têm que fazer valer o contrato que os senhores deram para os comerciantes, aquele alvará que os senhores cobraram para liberar. Não rasgar esse contrato de forma unilateral. Os comerciantes precisam honrar os seus compromissos e manter os postos de trabalho. Mas a Natânia vai continuar com a gente. Camila, o que a Natânia tem mais para falar com a gente? Agora ela vai falar que o Camilo Santana prorrogou o decreto de isolamento social rígido no Ceará até o domingo de Páscoa. Ou seja, em vez de todo mundo sair, para comprar ali suas lembrancinhas nessa época de Páscoa, infelizmente não vai dar. Natânia, conta pra gente. O governador do Ceará, Camilo Santana, prorrogou o decreto de isolamento social rígido até o dia 4 de abril, domingo de Páscoa. O decreto que estava em vigor no Ceará valeu até esse domingo, 28 de março. O gestor se reuniu com o comitê que delibera sobre o decreto estadual de enfrentamento à Covid-19. Segundo Camilo, as regras permanecem as mesmas. Os dados de infectados e de óbitos por Covid já mostraram um princípio de estabilidade após o início do atual isolamento. Dessa forma, o gestor adianta que há possibilidade de abertura das atividades essenciais a partir do dia 5 de abril, caso os índices permaneçam apresentando queda. O isolamento rígido em Fortaleza completou 3 semanas e está próximo da marca de 14 dias em todo o Ceará. Por isso, o governador avaliou esse período. Isso mostra que tem trazido resultados importantes e esse isolamento social rígido está trazendo o efeito que se buscava, que é reduzir a transmissão e número de casos aqui no estado, revelou Camilo. Vocês perceberam? Acabei de falar a respeito disso. Está oferecendo um auxílio. E no Ceará, o governador endurecendo, trancando tudo. Como é que faz, então, para manter os compromissos? Os empresários que pegaram o seu recurso, que juntou de uma vida inteira, montou um negócio e agora tem o contrato rasgado. O alvará não vale mais. Tem que baixar as portas. Como é que faz? Mas no estado de Alagoas, a Natânia vai falar que o governador tem mais um pacote de bondade também. Pois é, só um parênteses rapidinho. Tem empresário que disse, inclusive, que queria vender as mercadorias dessa época de Páscoa já do ano passado, que
não vendeu nada, porque já estávamos em pandemia, né? Aí agora, novamente, mais esse decreto ao Ceará. Então, mais uma vez, durante 2 anos, então todos esses itens, esses objetos, né, da época da Páscoa não vão ser vendidos de novo. É bom que os senhores saibam que, ao contrário dos senhores, os empresários, eles precisam pagar essa mercadoria. Não é tipo esses respiradores que os senhores compraram e não receberam os respiradores. E os senhores pagam com o dinheiro da população, pagam com o dinheiro do governo federal, que é da população também o dinheiro. Os comerciantes precisam honrar os seus compromissos. E o senhor vai lá e manda trancar as portas. Mas vamos então ao pacote de bondade do governador Renan Filho em Alagoas. A Natânia, então, traz esse destaque agora para a gente. O governo de Alagoas lançou na sexta-feira 26 um novo pacote de apoio ao enfrentamento da crise causada pela Covid-19. Dessa vez, as medidas tributárias e de crédito são direcionadas aos transportadores turísticos, pequenos e médios hotéis, pousadas, hostels, albergues e estabelecimentos similares. Serão ofertados mais de 110 milhões em recursos. As medidas tributárias de isenção são voltadas para hotéis, pousadas e congêneres, além de isenção de IPVA 2021 para os transportadores de turismo a partir de um projeto de lei. Cerca de 1.200 negócios devem ser beneficiados. Já as medidas de crédito são direcionadas para as empresas do Simples Nacional, que contam com taxa zero de juros e carência de 6 meses. Para os microempreendedores individuais do segmento, o limite de crédito é de R$ 4.000, taxa zero e pagamento de 50% pelo governo do estado. O próximo setor a ser beneficiado com o pacote emergencial será o de eventos, segundo o governo do estado. Os detalhes sobre como será a ajuda ainda não foram informados. Então, só reforçando, o que nós falamos para os outros estados serve também para o estado de Alagoas. Senhor governador, os empresários querem poder operar o seu negócio. Não pretendem ter a ajuda do senhor, mas toca o barco aí. Camila, aqui na capital federal, o governador Ibanez, eu acho que autorizou a volta dos comércios. Você vai trazer o giro. Exatamente, ele autorizou, né, a reabertura dos comércios no Distrito Federal, mas com horário reduzido, e o toque de recolher das 8 da noite até cedinho, né, às 5 da manhã, permanece. Então, assim, tem algumas restrições. Vamos ver mais detalhes agora. Podem funcionar o comércio a partir das 11 da manhã até as 10 da noite. Os shoppings podem abrir à 1 da tarde e fechar às 21 horas. Os salões de beleza e também as barbearias podem abrir às 10 da manhã, mas precisam fechar às 7 da noite. Bares e restaurantes também foram liberados a partir das 11 da manhã até às 7 da noite. Academias e clubes recreativos podem abrir às 6 da manhã, mas obrigatoriamente precisam fechar as portas às 9 da noite. Apesar da flexibilização, a medida mantém um toque de recolher na capital entre as 10 da noite e 5 da manhã. A regra está em vigor desde o dia 8 de março. A venda de bebidas alcoólicas permanece proibida após as 8 horas da noite. Está aí então, aqui na capital federal, estão reabrindo os comércios, mas como acontece em várias outras partes do país, parece que o vírus tem hora marcada para contaminar as pessoas. Até às 17 horas pode, em algumas cidades até 18, em outras até às 20 horas, e depois não pode. Será que dentro desse horário o vírus não faz nada? A partir desse horário faz? Existe uma contradição, porque quanto mais os senhores encurtarem o prazo de atendimento, mais as pessoas vão ter que se aglomerar para comprar. Os senhores deveriam era abrir 24 horas, porque aí o cidadão que se sente um pouco preocupado em ir num horário que ele entende que tem um maior fluxo de pessoas, ele vai de madrugada. Vocês fazem o contrário, vocês estão fazendo tudo errado. Vocês estão perdidos no meio desse tiroteio que tem essa bala de prata que é o Covid-19. Realmente a situação está muito complicada. A gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta o Sandro vai fazer um comentário sobre o ministro Ernesto Araújo, né, Sandro? É isso, vamos repercutir, porque me parece que o ministro está na berlinda aí. Senado Federal, um conflito, enfim. Vamos repercutir isso daqui a pouquinho para vocês. Brevíssimo intervalo comercial, voltamos já já.
Com a Leão Tour, o cliente não é apenas mais um passageiro. Nossa marca mais forte é o atendimento personalizado. Dos itinerários mais longos a viagens mais curtas, a Leão Tour oferece os destinos mais diversos, aconchegantes hospedagens e roteiros de entretenimento que cabem no seu orçamento. Se viajar é um prazer, com a Leão Tour, este prazer não tem limites. Acesse leãotourmilhas.com. Estamos de volta agradecendo o carinho da sua audiência, pedindo que, se você puder, mande um WhatsApp para a gente, dizendo qual parte do país que está assistindo a nossa programação. Aliás, para você que tem mandado mensagem dizendo: Sandro, você não está falando mais dos telespectadores. Amanhã nós vamos trazer aqui a participação de vários telespectadores e, de repente, você vai estar nessa relação. Nós queremos pedir a sua atenção, tá bom? Olha, neste final de semana, mais precisamente na tarde deste domingo, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, publicou nas suas redes sociais sobre o almoço que ele teria tido com a senadora Cátia Abreu no início de março. Segundo o ministro, a senadora teria dito que, se ele fizesse um aceno em relação ao 5G, ele se tornaria o rei do Senado. Só que isso não caiu bem, a senadora partiu para cima do ministro também. Ela disse que chegou a chamar o ministro de marginal, fez algumas publicações. O presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais, saiu em defesa da senadora Cátia Abreu e disse que é um momento em que o país precisa se unir e que esse tipo de comentário do ministro não ajuda em nada. Então fica aí a observação do senador Rodrigo Pacheco, que tem sido até um aliado do presidente Bolsonaro, tem tentado conduzir as coisas em banho-maria, tem tentado apaziguar os ânimos, e o ministro Ernesto Araújo me parece que acabou colocando um pouco mais de combustível nesse fogo aí que já estava se apagando. Isso provocou, evidentemente, uma série de comentários nas redes sociais e alguns senadores, inclusive, pedindo a saída do ministro de Relações Exteriores. Daqui a pouco nós vamos repercutir a agenda do presidente da República neste final de semana. Mas antes, a Camila Castro tem mais um giro a respeito do ministro Paulo Guedes, que eu acho que foi vacinado esse final de semana, é isso, Camila? Isso mesmo, ele foi vacinado este fim de semana aqui em Brasília, no estádio Mané Garrincha, viu, gente? Ele que tem 71 anos, Brasília começou a vacinar o grupo de 67, ele já deveria até ter se vacinado, mas optou em este fim de semana, vamos ver. O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi vacinado contra o coronavírus na tarde deste sábado em Brasília, no estádio Mané Garrincha. O Distrito Federal está vacinando as pessoas com mais de 67 anos. Paulo Guedes tem 71. Ele tomou a primeira dose da Coronavac. O ministro defendeu a vacinação em massa no país. Já o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou neste sábado que o governo federal distribuirá 11 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 na próxima semana. Queiroga assumiu oficialmente o Ministério da Saúde na última terça-feira, dia 23, com o discurso de acelerar o ritmo de vacinação no país. De todas as vacinas disponíveis atualmente para evitar a infecção pelo coronavírus, nenhuma foi recomendada e aprovada por órgãos internacionais para ser aplicadas em crianças e adolescentes, pois ainda não há estudos suficientes sobre o seu uso neste grupo. A única vacina que hoje pode ser aplicada em adolescentes a partir dos 16 anos é a vacina da Pfizer. Então tá aí, ministro Paulo Guedes, vacinado, que essa vacina possa chegar a todos os brasileiros, né? De preferência uma vacina que tenha um índice de proteção maior. Não uma vacina de 50, de 60, nós queremos uma vacina aí que proteja a população de verdade. Mas o que tem é essa, então vamos com essa aí. Camilo, o presidente Jair Bolsonaro, esse final de semana, postou algumas coisas nas suas mídias sociais. O que você tem para trazer para os nossos telespectadores? Exatamente, uma publicação que chamou muita atenção. A gente vai ver a foto dele aí agora, olha só. Ele publicou uma foto em suas redes sociais, segurando um quadro com a imagem de Jesus escrito: Jesus, eu confio em vós.
Bolsonaro escreveu na legenda a seguinte mensagem: aos que puderem hoje, dia 29, teremos um dia intenso de oração, de jejum, pelo bem e pela liberdade da nossa nação. Ele completou dizendo: seguiremos lutando com todas as forças contra o vírus e o desemprego, mas pela vida, sem abrir mão da dignidade de ninguém. Está aí então a manifestação de fé do presidente Jair Bolsonaro e mais uma vez enfatizando que tem o cuidado com a saúde, mas não pode abrir mão da dignidade humana que passa pela questão do emprego, passa pela questão do trabalho e o presidente faz sempre questão de frisar isso aí. Ô Camila, hoje faz aniversário também uma outra cidade, de uma outra colaboradora nossa aqui, mas é lá no estado do Maranhão. Qual é a cidade? Pois é, hoje então tem mais cidades fazendo aniversário, Tem a cidade de Tutóia, que está fazendo 83 anos de emancipação. A gente, inclusive, está vendo umas fotos aí muito bonitas que foram enviadas pelo meu pai, o Paulo Vitor. Paulo Vitor, fotógrafo, pai da Camila, e estou sabendo que ele é um telespectador assíduo, eu não preciso dizer porquê, né? Exatamente, todos os dias ele não perde, ele está sempre ligadinho aqui e sempre nos enviando essas imagens. Essa já é a segunda vez que ele participa aqui com a gente. Paulo, então, parabéns para a sua cidade, obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado pelo contato e obrigado também pela filha prodígia que você colocou aqui para ajudar a gente, tá bom? Parabéns a todos os munícipes da cidade de Tutóia e nós desejamos que o novo gestor da cidade faça uma boa administração, uma administração justa, para que a população possa ter a qualidade de vida que todos os brasileiros desejam e merecem ter. Parabéns a Tutóia. Ele está precisando mesmo, viu, de um gestor mais comprometido. É isso aí, vamos lá. Então tem mais cidades fazendo aniversário hoje. Vamos lá. E também está fazendo aniversário hoje Araioses, no Maranhão, Aratuba, no Ceará. Parabéns então para todo mundo que mora nessas cidades. É isso, parabéns então a você, o munícipe, parabéns à sua cidade. Vamos então voltar ao Legislativo, porque o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, postou no seu Twitter o seguinte: a tentativa do ministro Ernesto Araújo de desqualificar a competente senadora Cátia Abreu atinge todo o Senado Federal. E justamente em um momento em que estamos buscando unir, somar, pacificar as relações entre os poderes. Essa constante desagregação é um grande desserviço ao país. Então, reforçando aqui o que nós já havíamos falado, o senador ele postou no seu Twitter exatamente o seu descontentamento com a postagem do ministro Ernesto Araújo. E o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, do estado de Alagoas, postou no seu Twitter o seguinte: temos que ter a união de todos para que nós consigamos comunicar melhor. Despolitizar a pandemia para desarmar os espíritos e tratarmos o problema como um problema de todos nós, um problema nacional que nos compete enquanto representantes da população. Estamos de acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, não é hora de politizar o vírus, é hora de tratar do assunto como saúde pública. E é isso que todo cidadão brasileiro espera de cada um dos senhores que tem a sua representação através do mandato popular. Olha, nós temos informações de que o ministro Ernesto Araújo apresentou ao presidente Jair Bolsonaro uma carta pedindo demissão. Até o fechamento desse nosso programa, nós não tínhamos ainda a confirmação se o presidente Jair Bolsonaro aceitou ou não esse pedido. A expectativa é que ou o ministro ou o presidente da República possa ainda hoje confirmar tudo isso oficialmente. Estamos chegando ao final de mais um programa. Queremos agradecer muitíssimo o carinho da sua audiência. Queremos muito agradecer por você permitir que nós tenhamos entrado no seu santuário, que é o seu lar. Pedir que Deus abençoe muito você, a sua família e convidar você para que amanhã, às 18 horas, esteja conosco aqui mais uma vez para mais um programa com o Brasil Nordeste. Lembrando que nós estamos nas redes sociais e também lá no YouTube, Brasil Nordeste Oficial. É só acessar. É isso. Mais uma vez, obrigado pelo carinho da sua audiência e até a próxima. Tchau.